E continuamos falando de enquete, mas agora da enquete do dia de ontem, nós repercutimos muita informação para você a respeito dessa situação da internação involuntária de moradores de rua. Nós temos cidades como Florianópolis, que estão infestadas de moradores de rua por lá, com problemas sérios, Florianópolis, a respeito disso, casos de violência envolvendo moradores de rua. Aí tem outros municípios aqui do litoral, tem Criciúma, nós temos Chapecó, com o João Rodrigues, lá o prefeito, também se manifestando a respeito. Vemos manifestação anteontem lá em Florianópolis e grupos ligados ao PT e ao PSOL contra a internação voluntária. E, enfim, a gente repercutiu tudo isso ontem aqui e pedimos na enquete: qual a sua opinião sobre a internação involuntária de moradores de rua com dependência química? E aí nós tivemos um percentual de 93,1% dizendo que é a favor. A população, então, está a favor dessa situação. Até porque o que está sendo proposto aí não é simplesmente retirar da rua, é retirar da rua e dar tratamento adequado para essas pessoas. E olha, elas estão tendo acesso, se você for avaliar, e aí que a gente vê determinadas distorções, mas tem que olhar o resultado disso tudo. Se você retira essas pessoas da rua, você está também contribuindo com a diminuição da violência, e com a própria degradação do ser humano que está ali perdido na rua, e dá uma oportunidade de fazer um tratamento, enfim, de alguma chance de essa pessoa se recuperar do vício e dessa situação pela qual ela está passando. Mas a gente percebe que essa pessoa vai ter acesso a um tratamento que muita gente não tem, né? São retiradas da rua e são tratadas de graça. Não de graça, né? Elas não pagam nada, de graça para elas, mas o Estado paga e a população paga através dos seus impostos. E tem acesso a tratamentos que muitas vezes as pessoas aqui de bem, que trabalham de sol a sol, não têm. Então, além disso tudo, tem gente que se manifesta contra essa situação aí. Então, tem 7%, 6,9%. De pessoas que estão se dizendo contra a internação compulsória de moradores de rua. Mas a esmagadora maioria, 93,1%, votaram que são a favor da internação involuntária de moradores de rua com dependência química. Olha, o prefeito Jorge Krieger, prefeito aqui de Timbó, foi a Brasília para entregar diversos projetos para nossos deputados federais e senadores. A expectativa é, claro, que em breve tenhamos aí boas notícias. O diálogo é sempre fundamental para buscar mais recursos para a nossa pérola do Vale. Vamos acompanhar o vídeo do prefeito de Timbó. Pessoal, tudo bom? Retornando a Timbó, depois de cumprir agendas aqui em Brasília, onde visitamos os gabinetes dos nossos deputados e deputadas federais, senadores, senadora, buscando recursos para implementar novas ações na nossa pérola do Vale. Levamos o compromisso e o comprometimento dos nossos parlamentares de encaminhamento de recursos para nossa cidade, na área da infraestrutura, da saúde, da educação, da cultura, do turismo e do esporte, da assistência social, da agricultura, onde nós buscamos entregar demandas da nossa população e esperamos logo mais também levar boas notícias para a nossa população. Como já mencionado, estamos com mais de 50 ações à frente da Prefeitura de Timbó e recursos são necessários para que essas obras possam ser dado continuidade e para que a gente possa entregar tudo que a gente deseja. Um abençoado resto de semana a todos. Tudo bem, se foi o prefeito Jorge Krieger, então, retornando de Brasília e onde foi buscar recursos aí para nossa cidade. O governo do estado lança programa para ofertar cursos técnicos aos estudantes das escolas estaduais. As unidades escolares participantes foram autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação a ofertar vagas em cursos técnicos da área de gestão de negócios para os estudantes matriculados nas turmas de segunda e terceira série do ensino médio nas escolas estaduais a partir do primeiro semestre desse ano, 2024. A Secretaria de Estado de Educação inicia o ano letivo de 2024 com mais uma novidade, o programa CATEC,
Catarinense Técnico. O objetivo é ampliar a oferta de cursos técnicos para estudantes na rede estadual de ensino, possibilitando que encerrem o ensino médio com o diploma de conclusão e pelo menos uma certificação técnica. A ideia é boa, a ideia é excelente, que do ensino médio e durante o ensino médio já o aluno tem acesso a alguma formação técnica e possa até ajudá-lo a definir-se com relação à sua carreira profissional. E já saia com alguma formação, algum conhecimento técnico do ensino médio que o prepara mais, né, o prepara de alguma maneira para o mercado de trabalho. Mas a questão agora, vamos ver se isso na prática vai funcionar, se o Estado tem realmente estrutura, né? Não adianta só colocar à disposição e fazer um negócio meia boca. Tem que ter estrutura para dar formação técnica para o estudante, para que ele de fato saia preparado com algum conhecimento técnico que seja absorvido e que seja positivo para o mercado de trabalho. Olha, vamos falar de reoneração da folha de pagamento. Federações empresariais catarinenses solicitaram aos senadores representantes de Santa Catarina uma atuação mais proativa contra uma medida provisória. Medida provisória 1202, que prevê a reoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores produtivos. Em ofício enviado aos 3 senadores catarinenses, o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina destaca os impactos tributários sobre o setor produtivo, principal e fundamental gerador de riquezas e empregos que levam ao desenvolvimento econômico e social sustentável. Entre os setores afetados com a retomada da alíquota de 20% sobre a folha de pagamento a partir de abril, estão segmentos intensivos em mão de obra, como construção civil, confecção, vestuário e calçados. Para o COFEM, a edição da medida provisória representa um desrespeito inconstitucional à decisão legítima do Congresso Nacional e gera verdadeira ruptura institucional, com evidente interferência na autonomia do poder legislativo. Talvez para você que não esteja por dentro do que está acontecendo, né? Havia uma lei no ano passado que estendia aí a desoneração da folha de pagamento até 2027. Lei essa que foi vetada por Lula, né? E criado também uma medida provisória para que fosse então implementada a reoneração da dessa folha de pagamento. Porém, é isso que esse conselho, essa confederação está lutando contra, né? Porque, na verdade, deveria se passar por todo um processo legal, por implementação de uma lei, um projeto de lei, onde será discutido, avaliado todos os pontos e aí sim, caso aprovado, então passe pelo Senado e torne-se uma verdadeira lei no país e não através de uma medida provisória, que é um ato único exclusivo do presidente da República. Explicado isso, é importante saber que o governo precisa arrecadar e está buscando de todos os lados, de todas as formas, arrecadar mais, acabando com benefícios, criando novos impostos, e a sanha por arrecadar mais é grande. E essa remuneração da folha vem contribuir, né, para esse aumento de arrecadação. O deputado Egídio Ferrari protocola projeto de lei que prevê multa para quem quiser usar drogas em locais públicos de Santa Catarina. Nessa quarta-feira, o deputado estadual delegado Egídio Ferrari protocolou um projeto de lei para multar quem estiver fazendo uso de drogas em ambientes públicos em Santa Catarina, no estado todo. No projeto, considera-se droga ilícita e substância ou produto capaz de causar dependência e se leva em consideração os logradores públicos, como avenidas, rodovias, ruas, alamedas, servidões, caminhos, passagens, calçadas, praças, ciclovias, pontes, viadutos, áreas de vegetação, praias, hall de entrada de edifícios e estabelecimentos comerciais que sejam conexos à via pública e não cercados, pátios e estacionamentos de estabelecimentos em via pública não cercados, área externa dos campos de futebol, ginásio de esportes e praças de propriedade pública e repartições públicas e adjacências. A multa será de R$ 1.521, podendo ser dobrada quando a infração acontecer nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes.
de locais de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais, transportes e nas praias e praças. 1.521 e ainda podendo ser dobrado. Vamos ouvir um áudio do Egídio Ferrari, onde ele dá mais informações a respeito dessa situação polêmica, que com certeza vai criar polêmica aí no estado, podem ter certeza. Eu protocolei o projeto de lei justamente para aplicar a pena de multa ao usuário de drogas, ou aquele que estiver portando qualquer droga ilícita consigo para consumo. A ideia justamente veio da necessidade da gente colocar ordem nesses lugares, principalmente os lugares públicos, onde o uso indiscriminado das drogas a gente acaba presenciando, mesmo quando estamos com as nossas famílias em praças, em ruas, em avenidas, em praias. Eu mesmo passei por essa situação no final do ano, onde estava com a minha família no litoral, descansando num dia em que usuários de drogas simplesmente sentaram ao meu lado e começaram a consumir maconha. Naquela oportunidade, eu até acionei uma viatura da Polícia Militar, mas não conseguiram chegar até que eles estivessem ainda consumindo essa droga. Então a gente precisa colocar, como falei, ordem realmente e buscar proteger as nossas famílias, as nossas crianças, os adolescentes. Então a pessoa que estiver consumindo drogas, além da pena prevista, da penalidade prevista para o crime, também vai ser multada, porque muitas vezes as pessoas precisam sentir no bolso para realmente pararem ou tiverem essa questão de não usar mais as drogas nos lugares públicos ou também frequentado por outras pessoas e famílias. A multa vai ser de um salário mínimo e essa multa também pode ser dobrada em caso de reincidência, que é quando a pessoa é flagrada, por exemplo, no período de 1 ano. E quem vai aplicar essa multa, os projetos de lei prevê justamente a participação da Polícia Militar e a Polícia Civil, porque eles já são os responsáveis por lavrar o termo circunstanciado daquela pessoa que é flagrada, é abordada com drogas, e também ela já vai fazer automaticamente o auto de infração da multa. E depois esse valor arrecadado, a ideia é passar uma parte para as polícias trabalharem na repressão ao tráfico de drogas e outra parte também para o CONEM, que é o Conselho Estadual de Combate aí às Drogas, de entorpecentes, para que a gente realmente tenha essas políticas públicas de cuidar das pessoas, mas punir severamente aqueles que transgridem as leis. Aí, esse é o Egídio Ferrari e esse projeto de lei que ele está apresentando na Alesc com relação à multa para quem usar drogas em locais públicos de Santa Catarina, para todo o estado de Santa Catarina, e tenho certeza que vai gerar polêmica esse projeto de lei. Já daqui a pouquinho vamos começar a ver aí os partidos se manifestando a respeito disso. Vamos acompanhar para ver no que vai dar. Olha, a STF tem maioria contra a demissão sem motivo de empregado público. O STF decidiu nesta última quinta-feira que a dispensa de um empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista demitido por concurso público deve ser motivada. O que foi decidido vai valer para casos semelhantes em outros tribunais do país. Entretanto, a conclusão do caso será retomada após o Carnaval. A tese, entretanto, será avaliada em outro momento. Nessa última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator, votou para validar a demissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista sem justa causa. Segundo o ministro, a dispensa sem justa causa não é uma dispensa arbitrária, mas gerencial. Na primeira parte da sessão, as partes interessadas realizaram as sustentações orais. Está tramitando ali no Supremo Tribunal Federal. Demissão sem motivo de empregado público. O Alexandre de Moraes votou favorável que o funcionário público pudesse ser demitido sem justa causa, apesar de ter concurso público. Essa situação aí do concursado ter aí a sua garantida, a sua estabilidade, alvo aí do Supremo Tribunal Federal, mas a maioria foi contra a demissão sem motivo do empregado público. Outra situação
que é de legislação, né? O Supremo Tribunal Federal certamente estava com algum processo em andamento por lá e foi provocado a discutir esse assunto, mas é um assunto que me parece mais do legislativo, do legislador, de determinar essa questão, se o funcionário público pode ou não ser demitido, em que condições, com quais motivos ele pode, mesmo sendo concursado, ele poderia ter a sua demissão feita, enfim, mas está lá no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, vamos repercutir então um pouco dessa operação que aconteceu ontem pela Polícia Federal contra Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro, com certeza. A Polícia Federal encontra documento com argumentos para estado de sítio na sala de Bolsonaro, no PL em Brasília. Olha só, a Polícia Federal encontrou ontem, quinta-feira, na sede do Partido Liberal em Brasília, na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma minuta de golpe, diz a matéria. No documento continha supostas razões para decretar estado de sítio no país. Nas redes sociais, o advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, ele se manifestou sobre o assunto. Vou abrir aspas aqui para o Fábio. Tal documento apócrifo, o que significa apócrifo? Que é falso. Em tese, é encontrado na sede do partido. Padrão do documento não condiz com as tradicionais e reconhecidas falas e frases do presidente. Tal conteúdo escrito depende mandatoriamente de ação conjunta de outros poderes, ou seja, não era possível fazer nada, não seria possível fazer nada do que estava ali se não tivesse apoio do Supremo Tribunal Federal, se não tivesse apoio do Legislativo, do Senado, isso que está dizendo o Fábio Weingarten aqui. Não tem limite a vontade de tentar trazer o presidente Jair Bolsonaro para um cenário político que ele jamais concordou, escreveu o Weingarten. Em 2023, uma minuta de golpe com orientações para mudar o resultado da eleição foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que depois foi liberado, inclusive chegou a ser preso, mas foi liberado por falta de provas, ou seja, aquele documento ali, pelo jeito, foi invalidado como prova, porque ele chegou a ser liberado. E agora, novamente, está no rolo. O documento tinha como objetivo decretar estado de defesa no prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou dando continuidade aqui porque a gente precisa esmiuçar um pouco mais essa notícia para você também ir formando opinião por aí. Então, a Polícia Federal alega ter um vídeo de suposta trama de golpe de Bolsonaro. A Polícia Federal diz ter um vídeo apreendido no computador do ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Mauro Cid, que registrou na íntegra uma reunião realizada em 5 de julho de 2022 no Palácio do Planalto. Segundo Alexandre de Moraes, a descrição do encontro revela um arranjo, entre aspas aqui, palavras do Moraes, arranjo de dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo Bolsonaro. A reunião tratou de uma suposta estratégia de ataque ao Tribunal Superior Eleitoral e às urnas eletrônicas. Eu vou passar aqui para você, porque uma coisa é falar a notícia narrada aqui do jeito que ela foi até aqui. Outra coisa agora é o que já está saindo dessa investigação. Nós temos ali trechos que fazem parte desse vídeo e que estão sendo divulgados aí pela Polícia Federal e pelo inquérito do Alexandre de Moraes. Olha só, trechos dessa fala que está nesse vídeo, que está sendo usado para dizer que estava sendo tramado um suposto golpe contra a democracia, palavra que eles usam de forma contundente e excessivamente, usam essa palavra democracia. Então, entre aspas aqui, que são falas do Jair Bolsonaro durante esse vídeo e que estão sendo usados aí para dizer que estava sendo armado um golpe. Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias do Brasil, teria dito Bolsonaro, no início da reunião. Aspas de novo, conversei com eles, tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Ele se referindo às eleições de 2023. Se teria algum acordo com o TSE lá, enfim, não da parte do Bolsonaro, mas teria algum acordo da outra parte, da parte do Lula.
Vou entrar em campo usando o meu exército. Mas o exército, meus 23 ministros. Não estava falando do exército aqui, o exército que ele está falando dos 23 ministros dele. Eu tenho falado com os meus 23 ministros. De novo, isso aqui é fala, é ipsis literis, o que estava lá no vídeo e que está sendo usado, então, pela Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes. Teria continuado Bolsonaro. Não podemos esperar chegar 2023, olhar para trás e falar o que não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia. Temos de nos expor, cada um de nós. Não podemos esperar que outros façam por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Não posso fazer nada sem vocês. Essas são as falas. Vocês também patinam sem o executivo, teria dito então o presidente. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo lá do outro lado da rua, se referindo ao Supremo Tribunal Federal, que tem que ser respeitado também. Pedindo respeito aí ao Supremo Tribunal Federal. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que se respeitar em primeiro lugar. E não abrimos mão disso. Em seguida, Bolsonaro teria dito aos participantes que a Câmara dos Deputados votaria a proposta de emenda à Constituição da bondade. A proposta ampliava programas sociais e criava novos benefícios. Entre aspas, novamente, depois dessa PEC da bondade, a gente não está pensando nisso, manter 70% dos votos, ok? Mas a gente vai ter 49% dos votos. Vou explicar o porquê, né? Interpelou aos demais. Depois, então, o presidente teria citado a delação do publicitário Marcos Valério e disse que o presidente Lula, a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, teriam sido abastecidos com o dinheiro do narcotráfico. Então, Bolsonaro teria citado pesquisas eleitorais, como as do Datafolha, aspas para o Bolsonaro de novo. E a gente vê que o Datafolha continua mantendo a posição de 45% e por vezes falando que o Lula ganha no primeiro turno, disse. Acho que ele ganha, sim. As pesquisas estão exatamente certas, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? Tenho de ter bastante calma, tranquilidade e vou entrar em detalhes com vocês daqui a pouco. Bolsonaro pergunta aos ministros: vamos esperar chegar 2023, 2024? E aí, né, não vou usar a palavra que ele usa, você sabe as palavras, os palavrões que muitas vezes o Bolsonaro usava. Então ele diz aqui: vamos esperar chegar 2023, 2024 para ser, né, e entre aspas aqui o PI, né? Depois perguntar: por que não tomei providências lá atrás? E não é providência, olha só o que ele diz aqui, e não é providência de força, tá? Não é dar tiro. O Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar o fogo aí, metralhar, não é isso. Daí ele fala outro palavrão aqui. Segundo a Polícia Federal, depois Bolsonaro exige que os ministros promovam e repliquem desinformações e notícias fraudulentas sobre as eleições com o uso da estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos. E tem mais falas do Bolsonaro por aqui que esse tipo de fala, por exemplo, vou mais um trechinho aqui, porque os caras estão preparando tudo, pô, teria continuado, para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude, vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui no Fachin, no Barroso, no Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? Perguntas que o Bolsonaro fez aí durante esse vídeo. E aí estão arrolados nesse processo também o general Heleno, inclusive, porque o general Heleno teria feito uma frase, falado uma frase também, dito: tem que ser feito antes das eleições, disse o Heleno. A declaração consta na transcrição do vídeo dessa reunião também. Tem que ser feito antes das eleições. E aí eu complemento também a fala do Heleno. Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, disse o ex-ministro do GSI. Então tá aí, um pouco das falas do Bolsonaro, do ministro-general Heleno também. E são essas falas aqui que estão usando para dizer que estava sendo organizado algum tipo de golpe. Golpe que a gente sabe que quando se dá golpe
aí nos países em que as ditaduras tomam conta, aí vai exército, não o exército, né, mas o exército que foi cooptado aí pelo lado dos ditadores, vai para a rua, toma o poder à força, e aqui, pelo que a gente entendeu desse discurso aqui, estava se buscando ainda alguma solução, como dizia sempre o Jair Bolsonaro, dentro das 4 linhas. Por exemplo, frases como essa aqui, do Heleno, não vai ter revisão do VAR, então se tiver que fazer alguma coisa tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, antes, isso aqui será que diz alguma coisa sobre algum golpe? Enfim, as informações estão aí, elas estão agora vindo a conta-gotas também e vamos acompanhando a situação no que vai dar todo esse imbróglio que começou no dia de ontem, através dessa operação da Polícia Federal. Uma outra situação importante dentro disso aí foi a prisão do Costa Neto. E olha, o PL é o maior partido de oposição, tá buscando aí fazer muitas prefeituras no país, está trabalhando para isso, enfim, Costa Neto preso. Não foi por nada de nenhuma situação que a gente citou aqui, simplesmente por quê? Porque encontraram uma arma lá nas buscas, na Fishing Expedition aí que fizeram no Costa Neto, acharam uma arma que, segundo as informações, não teria registro, ele disse que seria de um filho dele, e encontraram uma pepita de ouro. E uma informação que eu também desconhecia totalmente, que não se pode ter pepita de ouro, esse ouro que vem, né, diretamente aí de garimpos, não se pode ter, ninguém pode ter isso em casa, isso pertence ao governo federal, tem que ter uma autorização, enfim. E era uma pepita de 39 gramas, que segundo o Costa Neto ele ganhou de um amigo. E lógico, não tinha lá 500 quilos de ouro na casa do cara. Não dá para dizer que o cara trabalhava com contrabando de pepitas de ouro. Era uma pepita de 39 gramas avaliada aí em R$11 mil. O que é isso para um Valdemar da Costa Neto, uma pepita de ouro? Ele disse que tinha ganhado isso de um amigo e tinha guardado isso. Só que, olha só, ter esse tipo de mineral em casa é crime inafiançável. Vejam só, eu não sabia disso. E aí o Valdemar da Costa Neto agora está tendo que dar explicações a respeito dessa pepita de ouro lá na casa dele. Enfim, vamos ver como é que vai ficar essa situação e acompanhar e passar a informação para você que está aí na nossa enquete, para você votar, participar e dar a sua opinião também a respeito disso. Olha, para a gente finalizar o giro de notícias, o presidente Lula afirmou nesta última quinta-feira que se der para fazer o superávit zero, ótimo, mas que se não der, ótimo também. O superávit primário é a economia feita pelo governo federal para pagar juros da dívida pública. Na prática, é a arrecadação superando as despesas. Essa é a lógica. Nós temos um orçamento que foi previsto, que foi dito que nós vamos fazer tanto de investimento. Se der para fazer superávit zero, ótimo. Se não der, ótimo também, afirmou Lula em entrevista a uma rádio de Minas Gerais. Vamos acompanhar, né? Não vamos só falar o que ele falou, mas vamos ouvir diretamente dele o que ele falou. Você gasta quanto você arrecada. Se aumentar a arrecadação, a gente tem mais dinheiro para gastar. Se diminuir a arrecadação, você vai diminuir o que você tem que investir. Essa é a lógica. É uma lógica que vale para a tua casa da família, é uma lógica que vale para a prefeitura, que vale para o governo federal. Nós temos um orçamento que foi previsto, que foi dito que nós vamos fazer tanto de investimento. Se der para fazer superávit zero, ótimo. Se não der, ótimo também. Aqui no Brasil, de vez em quando, se inventam umas histórias, umas manchetes babacas, sabe? Superávit cresce, não sei das quantas, déficit da dívida. Pois é, né? Ele começou bem a explicação dele, falando de orçamento que serve para a família, que serve para o governo também, que só pode gastar quanto tem, mas depois ele disse, olha, se der déficit zero, tá bom, tá ótimo. Se não der, tá ótimo também, porque aqui no Brasil inventa umas histórias aí, umas notícias babacas, diz ele, sobre déficit, ou seja, tá tudo certo, se eu gastar mais também tá tudo certo. Afinal, é só ir lá e aumentar um imposto aqui, ali, a reoneração da folha de pagamento, né? Tá tudo certo. Aí são manchetes babacas que falam
que o Brasil ou que qualquer entidade precisa ter lucro, precisa ter superávit na sua operação. E assim a gente encerra, né, esse bloco de notícias aqui para você no Repórter Cultura desta sexta-feira.